Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero centrar essa homilia nessa primeira leitura, para poder nos alertar ou recordar de uma coisa que é importantíssima na nossa vida cristã, que é a batalha espiritual. A batalha espiritual que travamos e que vamos travar até o final da nossa vida. Como eu disse, alertar ou recordar, porque para aqueles que nunca ouviram falar, o que é isso, batalha espiritual? O que quer dizer isso? Nunca ouvi falar. Então eu quero falar aqui, por meio dessa leitura de Efésios, para te alertar que é urgente começar a batalhar. É urgente começar a entrar nessa batalha espiritual e revestir-se de tudo aquilo que é necessário. E para aqueles que já sabem disso tudo, que existe uma batalha espiritual e que relaxou, que foi deixando passar, que foi deixando a vida rotineira tomar conta, para retomar tudo isso, retomar essa batalha espiritual que é necessária. A primeira tarefa que Paulo apóstolo fala ao abordar esse assunto da batalha espiritual é nos informar quem é o nosso inimigo. É importante perceber que essa batalha não é de Deus contra Satanás. Essa batalha espiritual não é Deus travando contra o inimigo, porque Deus já venceu. Deus já venceu de uma vez por todas o inimigo. Deus já esmagou Satanás. Satanás não tem nenhum poder sobre Deus. Então essa batalha espiritual que nós travaremos até o fim da nossa vida é uma batalha entre nós e Satanás. Entre nós e o exército de Satanás. Os anjos decaídos que uma vez o Senhor expulsou, São Miguel Arcanjo, quem como Deus, gritando, quem é como Deus, expulsou Satanás e todos os anjos rebeldes que estavam com ele. Então essa luta é entre nós e Satanás. O meio para conseguir essa armadura é algo muito importante, que é a oração. Essa armadura que Paulo fala aos Efésios, que nós devemos revestir dessa armadura diante dessa batalha espiritual, nós precisamos da oração. É a porta. É a chave para que nós possamos nos revestir de toda essa armadura que Paulo foi detalhando. Então, meus irmãos, se você deixou a oração de lado, é um grande sinal que você está correndo muito perigo. O inimigo já te atingiu, o inimigo já está te rondando, o inimigo já está te cercando, já está fazendo trincheiras ao redor da tua vida, se não já está atingindo. Então é preciso hoje, urgentemente, entrar por essa porta que é a vida de oração, que é a intimidade com Deus. Se não estivermos numa vida constante de oração, não adianta. Estaremos sem armadura, estaremos sendo presas fáceis do leão, que, como diz na carta de São Pedro, ronda e ruge para abocanhar a presa que somos nós. Como eu disse, a oração
E aí o Senhor fala, aqui Paulo fala, né, de orar sem cessar, de vigilância, de vigiar. Jesus falou uma vez, orai sem cessar para não cairdes em tentação. Outra vez ele falou, orai em todas as circunstâncias. Se assim estivermos, o inimigo não terá poder algum sobre nós. E Deus, que é vencedor, nos fará, como diz Paulo, mais que vencedores. Como eu falei, essa luta não é de Deus e Satanás, mas é entre nós e o inimigo. Só que se nós estivermos vivendo uma vida constante de oração, Deus vai nos revestir de toda essa armadura, e Ele que já venceu Satanás, Ele nos fará mais do que vencedores. Então, toda vez que nós buscarmos a oração, esteja ciente de que Deus está nos revestindo como vitoriosos. Eu e você, nós somos vitoriosos. Paulo inicia o texto dizendo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que temos que ter a certeza, é Deus que nos fortalece, é Deus que é a força, é Deus que é a rocha firme, como nós cantamos no Salmo. Só venceremos se estivermos nele. A armadura é dele, por isso a armadura de Deus. Então, estejamos nele, porque nele somos vencedores. E aí ele diz, Paulo, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossos inimigos são invisíveis. Muitos podem pensar, isso é besteira, não tem isso. Tenha certeza disso. Nós travamos uma batalha espiritual e o nosso inimigo é invisível. São os anjos decaídos, como eu falei no início, e junto com Satanás. Em outro momento, Jesus fala, não tem mais os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma, mas tenham medo daqueles que podem matar a alma e levar corpo e alma ao inferno. Então, meus irmãos, sejamos sempre atentos como sentinelas, vigilantes, porque o inimigo está rondando. Depois de falar do nosso inimigo, de Paulo apresentar quem é o nosso inimigo nessa batalha espiritual, ele vai falar agora, apresentar a armadura. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. A figura de Paulo aqui, que diz respeito a esse soldado, o soldado está sofrendo ataque. Veja bem, nesse momento, muitas vezes nós vamos, como a igreja fala, as portas do inferno nunca prevalecerão, muitas vezes a igreja vai atacar as portas do inferno para resgatar as almas. Mas essa figura de Paulo, falando da batalha espiritual e desse soldado, é a figura de soldados que estão recebendo o ataque inimigo. É como no castelo e o exército inimigo está vindo com tudo e está atacando. Por isso são todas armas de defesa. Tudo que Paulo fala ali são armas de defesa. O inimigo está atacando. Ficai firmes. Por isso que no versículo 11 fala, ficai firmes. E no versículo 13 fala, permanecer inabalável. Estamos sofrendo ataque. E o Senhor diz, permaneça firme. Permaneça inabalável. Esse sentido de estar firme é o mesmo quando fala daqueles filmes de castelos, de exércitos, é aquele sentinela, né, que fica ali vigilante, olhando para todos os lados para ver quando o inimigo está vindo. Por isso Jesus fala, sede vigilantes, vigiai constantemente para não cair em tentação. Então, quando ele fala de sede firmes, permaneceis inabaláveis, é como esse sentinela que não dorme em nenhum momento, que está orante todo momento. Claro que nós vamos precisar dormir, mas aqui fala da batalha espiritual que nós devemos estar constantemente em oração, em vigilância, porque o inimigo está rondando. Orai sem cessar,
Ficai firmes e vigilantes, para não cairdes em tentação. E o objetivo de tomar essa armadura é para resistir o dia mau, como Paulo fala. Qual é esse dia mau? Todos aqueles dias que nós passamos por tentações, por tribulações. Então esse dia mau que Paulo fala pode ser todos os dias da nossa vida. Se nós somos tentados pela nossa concupiscência, ou se somos tentados pelo inimigo, ou se somos tentados pelo mundo. O dia mau são todos os dias da nossa vida. Cada dia que nós temos, que somos tentados e vivemos essa batalha espiritual, é esse dia mau que Paulo nos fala. E aí ele diz: estais, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestido-vos com a couraça da justiça. O cinto na armadura, e Paulo fala porque ele ficou preso lá em Roma. E os soldados que ficavam ao seu lado na prisão eram soldados romanos que vestiam toda essa armadura. Paulo, olhando ali todo aquele revestimento dos soldados, ele fez essa comparação, lembrando de toda a armadura que o soldado se reveste. E o cinto era aquela peça importante que firma toda a armadura, principalmente a couraça, para ficar firme. E também toda a armadura que tem ali tem que firmar com o cinto. E ele fala aqui que o cinto, na armadura de Deus, o cinto é o cinto da verdade. A verdade precisa estar firmando toda a nossa vida. Na leitura fala que, e chama o inimigo de diabo. Diabo é acusador, divisor, mentiroso. Uma característica do inimigo é ser mentiroso, ser acusador, colocar mentiras. Quando a mentira está rondando a nossa vida, seja mentiras grandes ou pequenas mentiras, nós já estamos deixando de lado esse cinto da verdade que é necessário. Então a nossa vida precisa estar firmada na verdade, a verdade que é o Cristo, e exterminar da nossa vida qualquer vestígio daquilo que é característica do inimigo que se chama diabo, divisor, acusador, enganador, mentiroso. A couraça da justiça é a segunda peça. Ela pode ser tanto de couro quanto de metal. E essa couraça é importante porque, num couro duro ou de metal, porque ela protege toda essa parte dos órgãos vitais, do coração e todos os outros órgãos aqui que são importantes. Então, a couraça da justiça, ela nos protege principalmente daquele órgão que é o mais importante, que é o coração, para não ser atingido pela espada. E essa justiça é para lembrar que o Senhor nos justificou um dia na cruz. Justificar é salvar, o Senhor nos salvou, o Senhor nos justificou. E quando nós estamos em uma situação fora da graça, que nós estamos fora da graça por causa do pecado, para revestir dessa couraça, nós precisamos de um ato. Quando nós pecamos gravemente, nós tiramos essa couraça e estamos sendo presas fáceis para o inimigo nos atingir no coração. Para me revestir novamente dessa couraça da justiça, eu preciso de um ato que é diante num sacramento. Quando eu perco a salvação, para que eu seja justificado novamente, eu preciso do sacramento da reconciliação. Eu preciso buscar a confissão, porque quando eu estou fora da graça, e para que eu seja justificado e salvo, eu preciso da salvação que vem por meio do sacramento. E quando eu volto à graça de Deus por meio do sacramento, eu sou revestido novamente dessa couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo nos apresenta aqui as sandálias. As sandálias do soldado eram duras e firmes, porque eles precisavam ali andar de um lado para o outro, precisavam ser sandálias firmes. Aqui Paulo fala da sandália, olhando para a sandália do soldado romano, que nós precisamos estar firmes, com os nossos pés calçados firmes no Evangelho. O Evangelho precisa ser aquilo que firma a nossa vida. E, ao mesmo tempo,
levarmos esse evangelho da paz para outros. Então, ao mesmo tempo que nós nos revestimos do evangelho, nós estamos também levando aos outros esse evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja bem, o escudo do soldado romano é aquele escudo maior que protege todo o corpo. O escudo romano era feito de madeira, uma madeira firme, revestido de ferro em algumas partes, e depois eles colocavam várias camadas de couro. E antes da batalha, para se defender, principalmente daquelas flechas cheias de fogo, eles mergulhavam o escudo para que o couro ficasse encharcado de água. Porque quando eles mandassem as flechas com fogo, quando batesse no escudo encharcado de água, ele ficava protegido. Por isso que Paulo fala, embraçai o escudo da fé para proteger dos dardos inflamados, cheios de fogo do inimigo. Por isso Paulo ficava olhando ali toda aquela armadura do soldado e trouxe-nos essa comparação maravilhosa. Sejamos encharcados da fé, que já nos foi dada. Essa fé é um dom infuso de Deus, é uma virtude teologal infusa. Deus já nos deu a fé, mas nós precisamos a todo momento estar encharcando o nosso escudo, encharcando na fé, seja na Eucaristia, seja nos sacramentos, seja na vida de oração, seja aquilo que vai nos fortalecer na fé e encharcar esse escudo, porque quando o inimigo te querer atingir com os dardos inflamados, cheios de fogo, não vai acontecer nada. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Satanás deseja atacar a nossa mente. Ele nunca vai poder mexer no nosso querer, na nossa vontade. Mas ele vai tentar de todas as formas nos tentar para que a nossa mente seja atingida, colocando tentações, colocando pensamentos vãos, pensamentos maus, pensamentos impuros. E quando nós nos revestimos com esse capacete da salvação, que é estar na graça, o inimigo nunca vai poder atingir a tua mente. Nunca vai poder colocar aqueles pensamentos maus, pensamentos pecaminosos para te levar ao pecado. Por isso é necessário, eu repito novamente, o estar na graça. O buscar estar sempre na graça, no sacramento da reconciliação. E a espada do Espírito, por fim, que não é uma arma de ataque. O soldado romano ele tinha duas espadas. A maior, que era no momento do ataque, da luta, mas ele tinha uma espada menor, que é essa que Paulo fala. Essa espada era de defesa. Se ele perdesse aquela espada grande, ele puxava uma espada menor, que era de defesa. E essa espada é para se defender dos ataques do inimigo. Lembra que o inimigo no deserto tentou Jesus? E tentou com a palavra, e Jesus venceu ele com a força da palavra. Portanto, é necessário que nós estejamos firmes na palavra. Buscar ler a palavra, não só ler, mas estudar a palavra, meditar com a palavra, orar com a palavra de Deus, porque essa palavra vai entrando na nossa mente, vai entrando no nosso coração, vai tomando conta de todo o nosso ser. E quando o inimigo te tentar de todas as formas, você pode puxar a espada, que é a palavra, a espada do Espírito. Foi o Espírito que inspirou a palavra de Deus por meio dos escritores, dos evangelistas, os escritores sagrados. Então, quanto mais nós buscarmos, como eu falei no início, adentrar a via da oração, o Senhor vai nos revestir de tudo isso que Paulo nos falou. Do cinto, da couraça, das sandálias, do capacete, do escudo e da espada. O inimigo não terá nenhum poder sobre nós se nós deixarmos Deus agir. Se nós estivermos, e eu repito, na graça de Deus, buscando a oração, buscando os sacramentos. E aí o Espírito vai agir da forma que Ele quer e não deixar que o inimigo te vença. Porque nós, como eu falei, já somos mais do que vencedores. E o inimigo já é derrotado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.